Vou iniciar a gravação, pessoal. Hoje dia 3/3. Então, pessoal, a aula de hoje vai ser mais light, né? Acho que todo mundo voltou aí de feriado, tá um pouco cansado ainda. A partir da semana que vem a gente retoma um pouco o ritmo. Hoje minha ideia é focar só naqueles exercícios que a gente ficou pendente. Tem um exercício até para entrega aí que vai ajudar. A aula de hoje vai ajudar um pouco. A gente já está um bom tempo falando de retrossíntese, a gente vai continuar. Hoje talvez seja a última aula. Uma coisa para fixar esse assunto, eu acho que é fazendo exercício. Tem o capítulo 30 do Kleiden antigo, tá? Eu não tenho o Kleiden novo. Eu coloquei lá no Classroom agora há pouco, e aí eu sugiro que vocês deem uma olhada lá. Tem alguns exercícios para reforçar o assunto, e quem tiver problemas com os exercícios que não são muito fáceis, vocês podem me procurar e aí a gente pode colocar aqui no meio da aula, tá? Sugiro que vocês dêem uma olhada nisso daqui, que tá mais ou menos a estrutura da aula está um pouco baseada nesse capítulo. Falamos da maneira de você fazer uma análise retrosintética, que é basicamente você fazer uma síntese, planejar uma síntese com base na estrutura e na química dos compostos orgânicos, né? A gente tem basicamente as desconexões, que seriam quebras da estrutura alvo para levar moléculas mais simples, e tem também as interconversões de grupos funcionais, que são a conversão de cetonas para álcool sem alterar o número de sem fazer muitas desconexões, né? Então a gente pode ou quebrar para transformar moléculas menores, ou converter em grupos funcionais que facilitem uma posterior desconexão. Eu coloquei, eu acho que esse aqui e alguns outros como exercício. Eu vou começar aqui pelo tazadoleno. Aí ele está perguntando como que faz para fazer o tazadoleno, que é um antidepressivo. A gente pode partir desse composto aqui, que é uma acetona. A gente viu a aula passada foi meio maçante, mas a gente viu alguns tipos de desconexão baseado na estrutura da molécula, e principalmente pela presença de ligações carbono-heteroátomo, aqui carbono-oxigênio. E dependendo da diferença do número de ligações, né, da distância entre eles, existe algumas desconexões conhecidas. Então a gente tem uma estrutura do tazadoleno, e ele sugere que uma das estruturas, um dos compostos, um dos intermediários para fazer ele é esse daqui, tá? E aí como é que a gente faria uma análise retrosintética em cima disso? Bem, a gente vê aqui que tem uma relação de 1, 2, 3 carbonos entre os dois heteroátomos, e os dois heteroátomos estão ligados, são oxigênio e ligados na forma de dupla ligação. Uma desconexão bem conhecida é essa daqui, tá? A gente pode levar então a estrutura do ciclo hexanona. Professor, por que é aqui e não aqui no anel, por exemplo, né? Porque os compostos comerciais, pessoal, a partir de 6 carbonos já tem bastante composto comercial conhecido. E derivados do ciclo hexano são muito comuns comercialmente. Então é mais fácil você partir de um composto já fechado do que ter que fazer um ciclo, né? A partir de um composto bem aberto e você fazer um ciclo. Então você vê também que tem duas metades aqui. A gente tem esse composto e a gente tem o outro lado, que é um carbonílico com o grupo pH, que é o grupo fenil. Quem não está habituado com as abreviações, pH vai se referir a um grupo aromático. E aí a gente vem sempre a dúvida onde que eu coloco a carga positiva ou negativa. Então toda a desconexão vai levar a uma ligação covalente polar. A gente sempre cria essa dúvida se eu ponho positivo aqui e negativo aqui, ou a gente põe o positivo em um e o negativo em outro, né? E aí fica a dúvida qual que é a melhor escolha.
Com base no que a gente já viu nas aulas passadas, principalmente quando tem um carbono carbonílico com a carga, é mais fácil aqui, olhando esse trem aqui, que é o produto da desconexão, é usar ele com a carga positiva. Porque esse carbono ele já está ligado a um átomo mais eletronegativo, então esse carbono já tem uma deficiência de carga positiva. Então é mais fácil usar ele como sínton positivo e aqui o sínton negativo. Então as melhores opções aqui são esses de síntons. E equivalente sintético disso pode ser um X ligado aqui. Por que não pode ser um ácido? Então isso aqui vem de um ácido. Então a gente poderia até continuar, fazer aqui um FGI e dizer que esse aleto derivado de ácido carboxílico vem do próprio ácido carboxílico. Então esse seria o ácido benzoico, que é comercial já. Essa outra parte aqui, qual que seria o equivalente sintético da ciclohexona com a carga negativa? Seria ela mesma. Na ação de uma base, você abstrai esse hidrogênio e você gera esse sínton aqui. Então você gera essa espécie reagindo com o aleto derivado do ácido carboxílico, você pode ter esse composto. Na verdade, a síntese do Kleiden, eu acho que vou até compartilhar a própria... Tá, vocês devem estar vendo o capítulo 30 do Kleiden. Tá? A síntese, na verdade, ela é um pouquinho mais elegante, vamos dizer assim, porque envolve alguns processos de proteção e desproteção. Né? Para fazer aqui a síntese, aqui foi a desconexão que a gente acabou de fazer, eu acho que vocês estão vendo, né? E a síntese está aqui embaixo, pessoal. A gente tem a ciclohexanona, e aí ele faz uma química chamada química de enamina, ao invés de jogar uma base. Por que ele reagiu com essa morfolina aqui? A morfolina gera essa enamina, certo? Com a retirada de água. Isso aqui já vira um reagente muito similar ao enolato. Então, em substituição a usar uma base, ele prefere, é uma base também, a morfolina, mas é uma química mais elegante. Você gera uma enamina, par de elétrons de nitrogênio forma a imina, e esse par de elétrons aqui da dupla ataca o carbono do cloreto de ácido. Aí sim é o mesmo síntese que a gente fez e gerou essa espécie aqui. Então quem tiver mais interesse de como gerar tazadoleno, tá aqui a resposta, tá, do próprio Kleiden. O Kleiden ele fala que a síntese do tazadoleno prossegue reagindo essa dicetona com a benzilamina. É um reagente muito comum, tá? E ela faz uma aminação redutiva. Vocês percebem que aqui tem que colocar o nitrogênio. Então você precisa ter o nitrogênio instalado aqui no carbono carbonílico. Aí vocês vão me perguntar por que não reage aqui, né, e reage aqui, tá? Isso tem uma diferença de reatividade aqui, porque é uma cetona ligada a um aromático, e aqui é uma cetona de cadeia cíclica alifática, né? E aí faz a aminação redutiva, você forma a imina, com o hidrogênio você reduz esse C-N para C simples N, e aí esse grupo N carbono fenil é uma espécie de grupo protetor. A própria hidrogenação, além de reduzir a dupla, reduz também esse sistema aqui, desprotegendo, levando direto a amina. Toda vez que vocês verem uma síntese com colchete, significa que isso aqui provavelmente é um intermediário que é formado durante a reação. Então forma a imina, da imina reduz C-N, e esse N-benzil é um grupo protetor que, sob a ação do hidrogênio, né, é feita uma hidrogenação, você transforma ele numa mina simples aqui, né, uma mina secundária, a mina primária, desculpa. Faz uma desidratação, transforma o álcool no alceno, e essa estrutura aqui já é muito parecida com o tazadoleno, né, só falta inserir esse anel de 4. E esse anel de 4 ele faz uma dupla alquilação com dibromo propano para gerar o tazadoleno no final, tá? É uma síntese relativamente simples. A estrutura assusta um pouco, pessoal, mas vocês percebem que são reações
que a gente vê nas disciplinas iniciais de química orgânica. A química de enaminas é vista na química de carbonílicos, né? A formação de imina também é vista na química de carbonílicos, hidrogenação, uma reação de redução, e aqui uma dupla SN2 para formar o tazodoleno, ok? Então a gente resolveu esse exercício aqui. O tazodoleno utiliza esse intermediário e é difícil você conseguir visualizar que isso pode ser obtido a partir disso, né? Apesar do anel de 6, do aromático, essas transformações finais aqui que são um pouco difíceis, né? Então se a gente partíssemos do próprio tazodoleno, poderíamos partir da amina livre. A amina foi originada a partir da acetona. Essa dupla aqui a gente fez aquele esquema de adicionar água e foi partindo do álcool, e do álcool foi uma FGA para acetona. Então teve várias etapas para inserir esses dois grupos aqui. Pessoal, esse também foi outro exercício que eu coloquei. Vamos tentar fazer juntos aqui, ao invés de falar sozinho. Eu vou pedir para vocês tentarem colocar uma estrutura, os equivalentes sintéticos de todos esses símbolos aqui. São espécies todas carregadas, né? Algumas são fáceis, outras já são um pouco mais complicadas. Eu vou pedir para vocês tentarem me ajudar aqui para colocar os equivalentes sintéticos. Vamos começar aqui desse primeiro. Quem seria o equivalente sintético desse álcool com uma carga positiva aqui, pessoal? Pode falar alguém aí. Seria um aldeído e meio ácido? Um aldeído e meio ácido. Isso aqui pode ser até uma estrutura de contribuinte de ressonância. Você desenha uma outra estrutura contribuinte de ressonância, você vai chegar nisso aqui, que equivale a um aldeído e meio ácido. De maneira análoga, a gente pode fazer com esse caso aqui, que tem um carbono a mais. Isso aqui equivale então a uma cetona protonada. Então o equivalente sintético desse trem é uma cetona, que provavelmente vai precisar de um meio ácido depois. Vamos mudar de cor aqui. Esse aqui a gente acabou de ver, né? Qual seria o equivalente sintético para esse aqui? A própria cetona, tá? Esse quarto aqui, pessoal, alguém tem alguma sugestão? Esse aí eu imaginei um epóxido. Isso. Fazendo esse esqueminha aqui de estrutura contribuinte de ressonância, né? Você pode, na verdade aqui foi mais uma quebra de ligação. Esse aqui equivale a fazer isso em meio ácido, né? Então vale pensar no epóxido e meio ácido. Esse outro aqui equivale então, esse aqui é um pouquinho difícil de visualizar, pessoal. Você quer que ataque aqui, apesar de eu ter também um carbono deficiente de elétrons aqui, né? Uma ligação covalente polar. Para que você priorize o ataque, use esse carbono aqui, né? Priorize esse carbono carga positiva aqui. A gente pode imaginar isso num composto alfa-beta insaturado, certo? Se você pegar o carbono alfa-beta insaturado e desenhar as estruturas contribuintes de ressonância, você chega... Vou desenhar uma estrutura contribuinte de ressonância, tá? Vamos desenhar essa daqui, ó. Ela contribui pouco para o híbrido, mas é para você conseguir visualizar que a gente tem isso aqui, tá? Então, o conjunto de um composto alfa-beta insaturado, ela diz que eu vou ter centros de densidade de carga negativa aqui no oxigênio e positiva aqui nesse carbono. Esse aqui é muito similar a esse, tá? Então a gente pode usar a própria química de enolatos. Então vai ser a própria estrutura em meio básico. Em caso de cetonas, você pode também partir dele e usar a química de enaminas, tá? A química de enaminas não vale para ésteres, mas vale para cetonas e aldeídos. Aldeídos não, para cetonas. A aldeídos leva iminas. Agora vamos fazer esse aqui de... Opa! Professor. Oi. Por que fica em meio básico? Então, para você gerar um ânion aqui, ó, um carbono com
esse carbono, esse síntoma, significa que eu tenho um carbono com carga negativa. Então, para você gerar um carbono com carga positiva, o que é isso, né? Essa estrutura aqui significa que você precisa ter esse carbono com carga negativa. Provavelmente eu tenho, se eu redesenhar essa região aqui, eu tenho um carbono com 3 ligações, mais um par de elétrons desemparelhados. Tá? Isso simboliza a carga negativa. Ou seja, provavelmente se eu colocar acetona normal, eu precisei, para que isso aqui vire isso, uma base precisa abstrair esse hidrogênio, certo? Base gosta de hidrogênio, ácido. Essa ligação BH vai ser formada, mais um par de elétrons aqui vai ficar no carbono e isso vai virar uma carga negativa. Tá? Então isso aqui seria uma base conjugada desse equilíbrio ácido-base. Então a gente tem um base abstrair hidrogênio, forma carga negativa. No caso, isso para cetonas, né? No caso do éster, eu esqueci de comentar que pode ter também, se você precisa muito desse síntoma com éster, um outro equivalente sintético, além do um equivalente sintético que a gente usa muito, é o malonato, né? Esse reagente é barato e ele tem... Por que a gente coloca 2 ésteres do lado aqui? Porque esses hidrogênios ficam mais fáceis de tirar. Tá? A acidez desses hidrogênios é um pouco melhor, um pouco mais baixo, não é tão ácido, é um pouco mais ácido, desculpa. E aí uma base não muito forte já é suficiente para abstrair um desses 2 hidrogênios. Então na ação de uma base, aqui pode ser até carbonato também, consegue abstrair, hidróxidos, né, hidretos. Então ela abstrai o hidrogênio, você tem equilíbrio ácido-base e você gera esse ânion aqui. Esse ânion eu uso aonde, professor? Então, uma vez que você gera essa espécie aqui, você pode fazer qualquer tipo de alquilação. Então, ele vai reagir com qualquer espécie, por exemplo, carbonos positivos. Então, você vai aumentar o tamanho da cadeia. Isso aqui também pode ser usado para atacar carbonos positivos ligado a halogênios, fazer SN2. Mas também pode atacar tanto carbonos eletrofílicos, carbonílicos ou até compostos alfa-beta insaturados. Tudo bem, Amanda? Não sei se você entendeu. Entendi sim, muito obrigada. Fazer esses de baixo, o equivalente sintético desse carbono positivo, também a gente faz algo parecido com isso. Né? A gente pode jogar para cá, mas aqui é só a gente ligar um carbono. Esse carbono a gente já sabe que é eletrofílico. Então simplesmente um grupo de saída já é suficiente é o equivalente sintético para esse síntoma aqui. Esse aqui também é bastante simples. É só você inserir também um átomo mais eletronegativo que o carbono, então um halogênio também. Seria equivalente sintético para esse. Esse aqui, eu vou fazer esse, tá? Aqui também, maneira análoga que a gente fez aqui e aqui, você simplesmente coloca um halogênio. Deixa eu mudar de cor aqui, porque tem alguns casos diferentes aqui. Esse aqui, ó, a gente pode fazer também. Ele é um pouco, parece um éster com carga negativa, mas também dá para fazer ésteres com carbono positivo. E também a gente pode colocar um X CO2 aqui para fazer o equivalente sintético. O que sobrou são os casos mais difíceis. Esse e esse. Ah, esse não é tão difícil, não. Vou até parar. Só esses dois em azul claro. Tá. Vamos deixar esses 3 aqui. Vou fazer outra tela branca aqui. Vamos memorizar as estruturas desses 3 símbolos e fazer no slide a mais aqui, porque ele está bem. Bem, um deles era carga negativa, composto carbonílico. Então, um deles é esse. Outro seria esse. E o último seria CO2H negativo. Esse aqui, pessoal, tem um truque que a gente pode adotar. Existem 2 maneiras para representar isso, tá? Como que eu consigo fazer um carbono ser nucleofílico ligado a um átomo de oxigênio? Isso é uma reação muito específica. Você pode transformar a carbonila num tioacetal, e aí esse hidrogênio
você torna ele mais ácido, e aí você jogando uma base você consegue abstrair e tornar um carbono negativo. Para fazer esse tioacetal, você precisa fazer partir do aldeído mais o tiol, tá? Então a maneira de você inverter a polaridade desse carbono, que antes é positivo, para negativo, é você transformar ele num tioacetal. E nesse tioacetal, esse hidrogênio acaba ficando ácido. E hidrogênio de aldeído não é ácido, tá, pessoal? Muita gente acha que base vai abstrair hidrogênio de aldeído. Então, um erro muito comum é a gente achar que hidrogênios ligados diretamente ao carbono carbonílico de aldeído não é ácido, sejam ácidos. O que são ácidos são os hidrogênios do carbono vizinho ao carbonílico, mas não direto ligado ao carbonílico. Então, para tornar ele ácido, você precisa mudar o grupo funcional do aldeído para tioacetal. Esse tioacetal faz com que esse hidrogênio agora sim fique ácido e você joga uma base forte. Aqui provavelmente você vai precisar de um organometálico, tá? Então vou colocar aqui um R-lítio aqui para você abstrair e tornar. Isso na verdade não vai gerar isso, né? Você vai gerar ainda esse ânion. E aí sim, isso aqui vai atacar alguma espécie positiva, vai atrás de alguma coisa positiva, simbolizando isso aqui. Tá? É uma coisa bem específica. Para esse outro aqui de baixo, fazer em roxo, o equivalente sintético dele eu diria que seria o cianeto, talvez. Deixa eu ver se era cianeto, agora tô esquecendo aqui, mas tudo bem. Não sei se vocês estão lembrados. Quando a gente tem isso aqui, a gente quebrava aqui, positivo aqui, e aí ficava, acho que cianeto aqui. Eu vou correr atrás depois. Fugiu aqui qual que era o... Oi, Gabriel. O que vocês encontraram de equivalente sintético para o CO2ET-? Então, não é muito comum a gente ter esse tipo de nucleófilo, né? O que é esse CO2ET- aqui? Você tem isso, você precisa fazer isso, ó. Tá? Você tem composto carbonílico similar a essa situação aqui, só que um éster agora. Como que a gente poderia colocar esse carbono aqui como um sínton negativo, já tendo dois átomos bastante eletronegativos? Alguém chegou a fazer? Esse aqui eu acabei não... esse carbono de éster ele atua mais como eletrófilo, né? Então por isso que eu tô tendo dificuldade, porque na verdade me deu um branco aqui de como fazer ele ficar negativo. Existem alguns nucleófilos de carbono, como a nitrila, né? Essa aqui é fácil, isso aqui vem da nitrila inorgânica. A gente vê algumas reações usando esse carbono negativo, principalmente para formação de halohidrinas. Esse tipo de composto pode ser usado a partir disso aqui, mais um aldeído. Eu vou precisar ver depois. Eu acho que deve estar aqui no PDF também. Que me deu um branco aqui. É o éster mesmo. É a nitrila. Para esse aqui realmente a gente tem que usar a nitrila e depois fazer uma hidrólise da nitrila, tá? Dá para transformar a nitrila em ácido, uma reação que eu esqueci. E do ácido, na síntese, pessoal, você consegue transformar em éster, tá? É a nitrila sim. Tá? A nitrila é uma C-tripla-N e a C-tripla-N pode ser reagida de várias maneiras. Tá? Então, por exemplo, você precisa fazer esse éster, por exemplo. Tá? Esse éster aqui tem uma relação 1, 2, 3, 4. Mas se vocês olharem aqui, a melhor desconexão é essa. Estava na aula passada, né? E aqui vai cair nessa situação que eu estava tentando resolver aqui, ó. Levou esses dois síntons. Esse sínton aqui é a acetona alfa-beta insaturada. E esse sínton aqui é a nitrila. Então como é que faz na síntese? Na síntese a gente reage nitrila com alfa-beta
com acetona alfa-beta insaturada. Você vai gerar esse composto aqui. Você transforma a nitrila no ácido, tá? Fazendo uma espécie de hidrólise. Existe uma reação que você converte nitrila em ácido. Aqui é um carbono. E aí aqui você faz uma esterificação e vai chegar nesse trem aqui. E esse último aqui, pessoal, é você partir do éster e fazer aquela química do malonato. Pessoal, a química de malonato é bem tradicional, bem clássica. Eu já comentei agora há pouco, eu vou comentar rapidinho de novo. Então, se você quer um ácido e esse carbono aqui, você quer que ele fique negativo, você jogar uma base, se você partir, por exemplo, vou colocar um E aqui, tá? Se você partir do ácido protonado, a base não vai conseguir abstrair esse hidrogênio, apesar de ser alfa-carbonílico, porque tem esse hidrogênio mais ácido que esse hidrogênio. Então a maneira é retornar para o éster, é voltar a fazer uma FGI para o éster. Do éster, aí sim, você pode usar a química de malonato. Então você pode voltar um pouquinho mais, ou simplesmente pegar esse éster e abstrair esse hidrogênio também. Mas muitas vezes a gente usa bastante química do malonato, que é uma química mais daqui. E aí você vai ter o malonato com a carga negativa. E eu vou colocar um R' aqui para diferenciar esse R. Então se você quer, isso aqui é muito usado quando você quer fazer um ácido carboxílico maior. Então você quer transformar um aleto de alquila num ácido carboxílico. Você insere o malonato na ponta onde está a ligação carbono X. Hidrolisa esse éster aqui, esse diéster você aquece, você vai acabar descarboxilando uma parte e depois você hidrolisa para levar ao ácido carboxílico, tá? Eu estou falando bem por cima porque essa química aqui é muito vista também nas aulas de graduação. Outra dica que eu deixei na aula passada é a dica de adição de água, que não deixa de ser quase que uma FGI, mas agora é uma terceira operação retrosintética. Desconexão, a gente já viu desconexão, a gente tem FGI, e alguns grupos funcionais como água podem ser utilizados como um truque, uma maneira de você fazer uma análise retrosintética. Então, por exemplo, cetonas aldeídos ou cetonas alfa-beta insaturados, a adição de água facilita na operação retrosintética. A adição de água nessa dupla, você transforma um composto 1,3 com heteroátomo, né, oxigênio separado por duas ligações. Isso aqui facilita a desconexão, ao próximo passo que é a desconexão, e a gente vai perceber que são dois, é um composto só, um aldeído aqui, um aldeído aqui. Se vocês não estiverem enxergando, aqui é um aldeído que é o mesmo aldeído em meio básico. Você vai conseguir chegar nessa estrutura aqui. Para quem não está conseguindo visualizar, isso aqui é uma química de carbonílicos também. A gente está fazendo uma condensação aldólica ao contrário. Então a condensação aldólica vem da adição de aldol, e a condensação é a eliminação de água para levar a alfa-beta insaturada. Então, continuando aqui, a gente tem o aldeído de 4 carbonos e meio básico. Por quê? Se você pensar na síntese agora, base, aldeído, o que acontece base e aldeído? De novo, muita gente acha que base abstrai hidrogênio do aldeído, mas ele não abstrai ele abstrai o alfa-carbonílico. Esses hidrogênios são mais ácidos que esse. Então vai abstrair, forma a base conjugada, com outra molécula do aldeído ele vai reagir com ele mesmo, que não foi atacado. Agora ele vai reagir no eletrófilo, nucleófilo eletrófilo. Isso aqui vai para o alto. Você vai gerar essa espécie com carga negativa. E aí no workup da reação você gera o aldol. Se você esquentar essa reação, você promove o aldol e vai acabar levando a desidratação ao produto do composto alfa-beta insaturado.
Aqui, deixa eu ver se eu tenho... Não, aqui não tem FGA. Não sei porque eu coloquei aqui. Ah, isso aqui é um caso em que aparece o FGA aqui. Aqui também eu tenho outra relação 1,3 com carbonílico e álcool. Então, também veio de uma adição 1,2, o nucleófilo e o eletrófilo. São os dois cintos e aqui já está o equivalente sintético. E para continuar isso daqui, provavelmente ele partiu não só disso aqui, mas também do malonato. Ele pode ter, eu acredito que foi mais por aqui do que o éster simples, tá? Porque esse hidrogênio com 2 éster fica mais fácil de remover e vai atacar isso daqui. Depois você esquenta, hidrolisa, esquenta só e você descarboxila um dos ésteres, tá? Então para fazer isso provavelmente ele usou o diéster, isso. E para fazer o diéster, né, é aquela química do malonato. Então isso aqui, o equivalente sintético é este, certo? E para fazer esse equivalente sintético, então continuando a análise retrosintética, ele já mostra a desconexão aqui, tá? O malonato é comercial, baratíssimo, mais 1, 2, 3 carbonos, 1, 2, 3 carbonos, com a carga positiva aqui, então provavelmente foi um X aqui. Eu só vou dar uns minutinhos para vocês tentarem bolar com todo... A gente está encerrando essa parte de retrossíntese. Eu vou dar uns 5 minutinhos. Ai, desculpa, Priscila, deixa eu ver. Priscila está perguntando, professor, a gente não poderia fazer desse jeito para aquele último que o senhor mostrou? Eu acho que era isso que eu estava falando. Eu não entendi, Priscila, a sua dúvida. Professor, a minha dúvida é que o senhor mostrou um exemplo que tinha uma carga negativa com esse CO2 com éter. Isso. Isso. Aí o senhor deu um exemplo e eu perguntei se a gente poderia fazer desse outro jeito também. Isso. Então, poderia fazer dos dois jeitos. Ele pode ser... É isso aqui, ó. Esse cinto que eu estou mostrando aqui no slide, tá? É o éster com carga negativa. Essa carga negativa você pode partir do próprio éster, tá? Então, o equivalente sintético poderia ser ele mesmo, tá? Com 2 hidrogênios aqui. Mas o mais fácil, quer dizer, para tirar esse hidrogênio de uma maneira mais... para evitar usar uma base muito forte, você pode partir do malonato, que é esse trem aqui. Porque esse hidrogênio aqui fica mais fácil de tirar do que esse aqui. Em termos de pKa, Priscila, é mais fácil tirar um hidrogênio com 2 ésteres ligados no carbono ligado ao hidrogênio do que só com um éster. Tá? Então por isso que ele optou por aqui. Mas nada impede tentar por aqui também. Tá? É possível sim. Obrigada. Pessoal, vamos tentar. Vou deixar um tempinho, acho que é melhor chamar alguém. Eu falo que vou chamar alguém, mas acabo fazendo sozinho. Vou deixar uns 5 minutinhos para vocês tentarem fazer a síntese da fenfluramina. Então, é um fármaco usado, tem atividade neurológica. Só uma curiosidade, pessoal, toda vez que você vê um aromático, toda molécula que tem esse esqueleto aqui, ó, aromático, carbono, nitrogênio, toda molécula que tem esse esqueleto, pelo menos, aromático, carbono, nitrogênio, é bem capaz que ele seja neuroativo ou vai afetar o seu sistema nervoso central, tá? Existem muitas moléculas que têm propriedades neuroativas que também tem esse esqueleto, esse pedacinho na estrutura. Deixa eu colocar um outro aqui. Adrenalina, por exemplo, adrenalina, se não me engano, tem 2. Epinefrina, adrenalina, acho que é isso, tá? Ó, você vê que tem o aromático, carbono, nitrogênio. Esse aqui é a adrenalina. Tem também êxtase, é o MDMA. Também temos os opioides. Esse aqui é morfina. Ah, professor, cadê essa parte aí? Então, se você olhar aqui, ó, o aromático aqui, tem um aromático, carbono, nitrogênio. Então, quase todas as moléculas da natureza ou que você sintetiza tiver
um aromático. Isso aí é um pouco de química medicinal, né? Carbono, carbono, nitrogênio, você tem uma grande possibilidade dessas moléculas ser neuroativas. Essa é uma curiosidade. A síntese dessa fenfluramina é muito similar à síntese do êxtase. Vocês vão perceber que é bem simples. Então tentem bolar, com tudo que a gente viu nessas 3 últimas aulas, bolar a síntese desse fármaco a partir de estruturas mais simples. Eu só vou dar a dica aqui do precursor dele. Não, vou deixar isso partindo dessa cetona aqui, que é comercial. Então vamos refazer o enunciado aqui. Quais operações de retrossíntese foram feitas para isso aqui, que é o princípio ativo da fenfluramina, até chegar nessa cetona? Vou pegar um pouco de água, já vou. Vamos lá, pessoal. Eu vou chamar alguém, vou bater um papo aqui. Quem quer fazer junto? Amanda, Gabriele, Leonardo, Priscila, Renan. Vou chamar o Renan, vai. Renan, você tá aí? Sim, tô aqui sim, professor. Então vamos lá, vamos fazer juntos. Bem, o objetivo do exercício então é você tentar propor uma síntese da fenfluramina a partir dessa cetona aqui. Mas antes de propor a síntese, vamos pensar na análise retrossintética. Então, quais operações a gente... Onde você acha que a gente... Por onde você começaria? Vamos perguntar assim. Pelo que eu andei ali estudando, pelos exercícios, procura o eturatum ali, né, que seria o nitrogênio. Isso. Eu faria uma desconexão ali no nitrogênio. Aí a gente tem duas opções. Você desconectaria aqui na posição 1 ou aqui no 2? Na posição 1 daí. 1? Porque acho que eu vi ali numa das regras, tu tem que se livrar dos grupos reativos, né? Isso. E o nitrogênio sairia como um grupo reativo. Então vamos pela opção do Renan, aqui 1. E olhando aqui a estrutura da cetona, a gente viu que o nitrogênio caiu fora. Tá certinho. Agora, a gente precisa pensar na química orgânica, nas disciplinas de química orgânica, que reação existe para que essa desconexão carbono-nitrogênio leve a cetona. Aí temos duas maneiras de pensar. Temos, que a gente viu nas aulas, né? Uma delas é a química de iminas. Então ela não é direto, tá, Renan? Daqui para cá. Ainda tem uma... Se bem que existe protocolos, mas o protocolo talvez seja esse, né? Eu não sei se você chegou nessa estrutura aqui ou você já estava imaginando que ia direto para cá. Imaginei direto. Imaginei depois algo com oxigênio para formar ali, né? Isso. Aí da imina, aí sim você consegue ir para lá, tá? Então tem uma etapa a mais aqui. Deixa eu fazer uma cetona larga aqui. Então a imina pode ser originada para cá. E aí você precisa desse nitrogênio com 2 carbonos aqui, a etilamina. Eu considero essa resposta correta, tá? Eu só tenho dúvida aqui na etilamina, mas acho que tranquilo. Você faz uma aminação redutiva, tá? É o nome da reação. Então a proposta aqui do Renan foi aminação redutiva, que é praticamente uma FGI, né? Transformar uma cetona numa amina. Agora a resposta do Clayden, que eu não sei se é a... Clayden, pessoal, tem muita coisa errada, viu? Mas é um livro muito bom, mesmo assim. O Clayden, ele não pensa nessa desconexão ainda. Ele vai para uma química mais barata, vamos dizer assim. Que é você fazer primeiro uma FGI. Vou fazer bem pequeno aqui para ocupar espaço. Ele diz que isso aqui pode ser feito... Acho que a proposta do Renan, se essa reação for mais barata que a resposta, vai ter uma proposta melhor. Tá? Aqui partiu da amida, né? Você vê que esse carbono aqui foi reduzido a partir da carbonila. A partir da carbonila, você faz a amida. E aí você tem isso aqui. Vou fazer bem pequeno, tá diminuindo cada vez mais aqui.
tá? NH2 mais cloreto de acetila, que é super barato. E esse composto aqui, a gente continua ainda, aí sim faz a aminação redutiva partindo da acetona. E você precisa de um jeito de inserir esse nitrogênio, seria algo que representasse essa amina aqui. Usar amônia direto aqui para fazer essa aminação redutiva é meio chato de trabalhar em termos de síntese. Tá, vou até mostrar aqui como que ele fez. Tá, essa foi a proposta aqui do livro, né? Aminação redutiva, tananã, carbonamida. A proposta do Renan foi até melhor porque ele fez isso em uma etapa, né? Então, se a aminação redutiva com etilamina for mais em conta, pode ser até um processo até mais em uma etapa do que fazer várias etapas aqui. A síntese é que ele usa reagentes um pouco mais baratos, né? Hidroxilamina é um pouquinho mais barato que etilamina. É mais fácil de trabalhar, dá pra fazer em água até, em meio aquoso. Você faz a imina, uma oxima estável, faz a aminação redutiva, ou seja, reduz a amina para NH2, cloreto de acetila para formar essa amida, e hidreto de lítio-alumínio, que é o agente redutor para transformar amida em amina. E aí você vem o TM, que é o Target Molecule, molécula alfa. Aí então ele fez 1, 2, 3, 4 etapas. E a proposta do Renan foi fazer em 2 etapas, né? Que é a aminação. E dá para fazer num frasco só, uma etapa. Então aqui também vale a pena investir. Ele investiu aqui nesse fragmento para fazer. Provavelmente é feito em grande quantidade, então deve usar reagentes mais simples. Mas não tá errado, não. Eu consideraria aqui uma proposta muito boa indo por aqui. Ok? Só lembrar do detalhe da imina, né? Quando se faz química de nitrogênio, né? Quando você insere nitrogênios, a gente tem esse caminho da aminação redutiva, né? Via imina ou via amida. E aquela alquilar direto carbono X, talvez, se eu não tivesse mostrado essa estrutura aqui, alguém poderia ter imaginado a quebra e colocar um carbono X aqui. Pode ser que ia dar problema de polialquilação, tá? Então talvez esse caminho não seja o melhor. Agora vamos fazer um pouquinho mais complicado, que é o ocfentanil. Ele é também um analgésico. Analgésico não, ele é utilizado como para diminuir as propriedades aditivas da morfina. A pessoa que ingere muita morfina acaba ficando viciado em morfina. Esse é um fármaco para tratar a dependência com outro fármaco. Aqui eu não vou colocar dica, vamos ver até onde a gente consegue ir aqui, pessoal. Deixa eu chamar o próximo. Vou chamar a Priscila. Priscila, você tá aí? Tô aqui, professor. Tá. Então, se eu desse essa molécula para você agora, vamos supor que você está numa avaliação, com base no que a gente viu nas aulas de análise retrosintética, onde você acha que a gente deve por onde a gente deve começar? Pode pedir ajuda aí. Bom, acho que tem muitos lugares que a gente poderia começar, mas eu acho que eu começaria tentando tirar esse dupla O com nitrogênio aí, perto de onde o senhor tá com o mouse. Aqui, né? Isso. Eu começaria tentando tirar essa parte e depois os ciclos. Aqui é uma ligação amida. Isso, né? E para fazer agora esse aqui um pouquinho mais simplificado, aqui tem um hidrogênio aqui agora. Provavelmente essa desconexão para mim também tá ok. A próxima eu colocaria. Eu acho que se eu tirasse o nitrogênio do ciclo que tem a ressonância com o flúor, por mais que ainda ficaria uma molécula muito grande, eu acho que ficaria um pouco mais fácil. Opa, minha voz está sumindo. Um pouco mais fácil. Então você está sugerindo aqui onde estou colocando em vermelho. Isso. Ou aí ou do outro lado, mas fica
Não sei. Ou aqui? Isso. Tá. Sempre próximo ao heteroátomo. Eu acho que você está enxergando isso. Isso aí já aqui tá. Aqui os dois caminhos são plausíveis, tá? Aqui você está usando uma química um pouco mais moderna, que é transformar vamos no vermelho aqui, tá? Se a gente pensar aqui, você teria esse fragmento, né? Reagindo com aromático com carga positiva. Aqui. Isso aqui, essa reação aqui de juntar o nitrogênio aqui nessa posição em orto ao flúor é uma coisa que talvez eu não tenha visto ainda. Tá? Eu acho que aqui fica um pouco difícil a gente pensar uma reação conhecida que junta o nitrogênio no aromático. O que a gente viu de química aromática na graduação foi praticamente substituição eletrofílica aromática. Tá? E a inserção do nitrogênio aqui, a única reação que a gente viu envolvendo essa reação aqui foi a nitração, que é via ácido nítrico e ácido sulfúrico, que você precisa de um eletrófilo de nitrogênio. Tá? Só que a nitração é usada muito para você fazer anilinas. Então é mais fácil você partir de um aromático, vamos supor aqui com flúor, por mais que ele não seja tão... Se você fizer a substituição eletrofílica aromática ou a nitração, só relembrando um pouco, você vai ter uma mistura, e vamos supor que nessa mistura você tem um NO2 aqui. Do NO2 você consegue transformar numa amina, você reduz o nitro ao amino, e isso aqui, ó, é comercial, tá? Na verdade essas nitrações aqui são feitas em grande escala. Então eu acho que é mais fácil com o nitrogênio já no anel do que colocar o nitrogênio no anel contendo esse grupo grandão aqui. Então eu escolheria mais o lado verde. Tá? Eu acho que aqui seria mais interessante. Professor, Oi. o que eu fiquei com dúvida na hora que eu escolhi o vermelho foi porque às vezes eu pensei assim, se eu escolhesse o lado verde, ele não iria interagir com o flúor. Como que eu faria com o flúor? Tá. Porque aí iria transformar em outra coisa, né? Poderia dar outra molécula. É que eu esqueci de comentar. Esse composto, se não me engano, isso aqui já é comercial. Então, vamos supor que isso aqui não seja comercial. Aí eu poderia partir do nitro. E aí do nitro você parte do fluobenzeno. Então, quando você faz essa reação aqui, tem vários subprodutos. Você tem que destilar, purificar, mas comprando esse ou esse, já começando daqui ou daqui, já está de bom tamanho. Entendi. O flúor ele na verdade, eu acho que dá mais... depois eu posso ver como é que faz direitinho isso daqui, mas esse aqui é o comercial. Tá? Então, geralmente, quando você tem aromáticos, se você tem um grupo muito grande e você quer inserir no aromático, até dá para fazer. Isso aqui que a gente estava propondo, existe uma reação um pouco mais moderna, que é a química de paládio, que talvez não dê tempo, a gente dedique uma aula, tá? Que foi tema de prêmio Nobel no começo dos anos 2000. Então é uma química que a gente não tem muitos nos livros de graduação, tem um pouco no Cliven, tá? Talvez dê para fazer, aí sim, aí dá para usar talvez isso que você está sugerindo. Só que eu preciso de um halogênio aqui, pelo menos, eu acho. Ou um grupo de saída. Tá, mas isso aqui também seria bem viável se a gente considerar as reações mais atuais. Mas ainda restringindo apenas a química de carbonílicos, a química de nucleófilo eletrófilo, essa desconexão em verde seria mais adequada, tá? Então, vamos supor que você deu fim aqui do lado do aromático. Se eu pedir isso em prova, pessoal, ou até geralmente é uma desconexão plausível. Quase toda desconexão provavelmente pode ter uma reação. Só que aí, se eu pedir em prova, eu vou pedir a síntese. Então você tem que provar que dá para fazer essa desconexão, encontrando na literatura uma reação de alguém que fez essa junção aqui de um grupo amino direto no aromático.
Tá? Qualquer tipo de desconexão você faz, a chance é muito alta de você ter uma reação de síntese na literatura. Então eu vou apagar aqui para não confundir muito. Então o lado verde, por enquanto, é o mais adequado. Então eu quebro aqui. E aqui, ó, vem um pouco a ver com o exercício anterior que o Renan fez. Que é pegar a carbonila disso com fenil. Poderia ser um CX aqui. Por que eu estou colocando uma carbonila? Porque o X até pode com X, tá? Mas eu não sei se tem um reagente comercial que tenha colocar o X aqui. Eu acho que esse composto aqui comercialmente já é mais conhecido do que colocar um X aqui. Tá, mas não tá de todo errado. E aí o último, Priscila, é quebrar aqui, né? Talvez você tenha pensado nisso já. Visualizou Sim. os dois, o heteroátomo separando em duas partes. E aqui sim a gente usa a química continuando aqui. Então seria quebrar aqui, e aqui seria o X, e aqui é a própria amina. Bom, tudo bem, Priscila? Dúvida? Tudo certo, professor. Quando o senhor me propõe algo assim, o senhor propôs a ter na atividade uma molécula um pouco maior para a gente poder fazer a retrossíntese, é viável, então, a gente fazer um pouco até colorido, assim, para a gente poder mostrar como seria todas as fragmentações chegando na molécula grande? Você pode colocar todas as opções possíveis e analisando, vendo qual que é o melhor, qual que você acha que leva às reações mais conhecidas, que você já tenha visto nos livros, já tenha visto na graduação, tá? Então a gente geralmente parte para essa regra. Tá bom. O Klein está restringido a química de nucleófilo, eletrófilo e química de carbonílicos. Tá? Então eu estou pressupondo que vocês já tenham visto algo do tipo na graduação. Tá? Certo, obrigada. Então a síntese aqui do Klein, ele parte aqui da quebra da amida, que foi justamente o que a Priscila sugeriu, certinho. E aqui, ó, fez uma FGI via imina. Então, de novo, carbono e nitrogênio, muito provável que você vai ter que recorrer à química de iminas ou química de amidas, seguida de redução. Daí, ó, e aqui está a amina que eu comentei agora há pouco, tá? E esse daqui. Então ele não faz aquela análise que a gente fez aqui, mas não está errado, tá certinho quebrar aqui, tá? Então, partindo desse composto com esse, você faz a imina, reduz a imina e aqui faz uma amidação, né? Pega a amina secundária, reage com cloreto de ácido, já tem a síntese do composto. Então a gente estava vendo fármacos bem com essa aula aí que a gente está vendo, parece que a química que a indústria farmacêutica faz tem muitos fármacos que são reações super simples, pessoal. Se você comprar... Professor. Oi. Desculpa interromper. Esse aleto de acima aí, teria como fazer alguma retrossíntese dele? Eu partiria do ácido. Você está com dúvida se esse O-metil aqui vai... Esse éter aí, como que surge? Se não me engano ele é comercial, mas se tivesse que fazer... Bicho, ia dar trabalho, hein? Como chamou? Tem um ácido com OH aqui no lugar, talvez você teria que fazer uma eterificação. Partindo do ácido com OH, você tem que proteger o ácido, fazer o éster do ácido, para você fazer depois o éter aqui, e aí desproteger o éster, e aí transformar ele em cloreto de ácido. Não sei se você entendeu. Entendi. Né? Bastante etapa, né? Mas eu acredito que isso aqui já seja comercial. Esse aqui é comercial também. Beleza. Professor, Oi. eu tenho uma dúvida parecida com a dele. No exercício 1 lá da atividade, na fragmentação, eu cheguei a 2 possíveis resultados. E que poderiam ter X aletos, na minha concepção, né? Poderiam ter 2 aletos,
ou um outro síntron, aquele que é com oxigênio ciclo fechado. Entendi. Que acho que seria parecido com isso, né? Tu tem duas coisas diferentes, né? Que podem ali fechar um síntron fechado também, né? Enfim, se continuasse a fragmentação desse, né? Deixa eu ver aqui. Ah, você colocou um álcool com carbono e 2 aletos, né? Tô vendo aqui. Isso, um primeiro aleto da primeira desconexão. Aí, não sei se daria para botar mais um aleto ou ficaria tipo fechadinho como aquele outro síntron que é mais comum. A resposta tá aqui, ó. É um pouco mais simples que você está propondo, Renan. O que o Renan está perguntando, pessoal? É sobre a síntese do propranolol. A gente tem aqui, foi uma desconexão que o Renan sugeriu, aqui. Só que vai cair naquele síntron que é um carbono, oxigênio, carga positiva. E aí você já logo colocou um halogênio, né, ligado aqui, tá? Só toma cuidado com o número de carbonos, que eu acho que você acabou sumindo com esse carbono aqui que eu estou marcando em 1. Esse carbono 1 aqui acabou indo embora. E aí esse síntron aqui, carbono OH, carbono positivo, o equivalente sintético é o epóxido, tá? Até existe a aloidrina, né, 1,2, mas ele é um pouquinho instável. Qualquer base ele já vira epóxido. Então isso aqui já é mais usado na síntese do que colocar OH com hidrogênio. Eu acho que você acabou esquecendo alguns carbonos, viu, Renan? Depois você substitui tenta refazer, mas ó, tem 1, 2, 3 carbonos aqui, tá? Então eu vi agora, sumi com os carbonos. Você sumiu com os carbonos. Então seria um halogênio aqui e um halogênio aqui, tá? Então seria um halogênio aqui, que já tem um cloro aqui, e um halogênio aqui. Então o jeito mais fácil esse aqui é comercial, tá? Então esse seria o composto mais adequado. Você colocou aqui o epóxi no desenho, só que você acabou comendo, você só esqueceu dos carbonos só, né? A resolução está praticamente certa, mas você esqueceu dos carbonos. Deixa eu mostrar aqui, pessoal. Deixa eu ver se dá pra fazer. Obrigado, professor. Eu vou compartilhar, tá, Renan? Se você me autoriza. Ele tá um pouquinho pequeno. Tava comentando isso aqui, ó. Isso aqui tá faltando os carbonos aqui. Tá? O Renan fez a desconexão aqui e aqui, como estava no livro. Só que esqueceu de colocar esses carbonos só isso. Vamos fazer esse último aqui para encerrar a aula. É a rogletimida. Tá? Aqui já tem... Vamos fazer juntos esse aqui. Esse aqui já tem uma desconexão, sugerindo uma dupla desconexão. Pessoal, quando você tem a possibilidade de estruturas simétricas, onde a desconexão de um lado é similar ao outro, tentem desconectar os dois ao mesmo tempo. Esse também é uma outra dica sugerida pelo exercício, pelo Kleiden também. Então aqui eu estou sugerindo a dupla amidação, vamos dizer assim, né? Formou uma carbamida. E aí eu acho que aqui provavelmente ele partiu. Se eu colocar aqui, provavelmente são esses dois síntons, esse síntron com duas cargas, mais a própria amônia, vamos dizer assim. Então eu preciso pensar numa maneira como seria o equivalente sintético desse trambolho todo aqui, com nitrogênio, tá? Quem seria o equivalente sintético? Isso. E o mais desafiador é procurar um equivalente sintético para isso, né? Posso fazer um dialeto aqui? E aí, o que vocês acham? É difícil pensar aqui, né? E se você podia pensar, pode ser um anidrido cíclico, talvez? Então, até pode. Se aí ele vai abrir aqui, né? E aí depois vai ficar ácido do outro lado. E aí até dá para fechar para o carbamato. O Kleiden, ele sugere
essa dupla desconexão, mas na verdade ele fez um de cada vez, né? Então seria a gente quebrar um lado. Esse é difícil, tá? Ele parte disso aqui, dessa amina, e aqui põe um grupo, um éster talvez já sirva, ou um outro composto. E daqui, pessoal, aqui que tem uma sacada mais esquisita. Deixa eu só consultar aqui o Klein aqui. Tá? Para fazer essa imida aqui, ele desconecta aqui também. Então você precisa chegar nesse diéster, tá? E aí cai naquele esquema do diéster. Quando você tem dois carbonílicos separados, 1, 2, 3, 4, 5, a gente tem várias possibilidades. Uma delas é você pensar no composto aqui, ó, 1, 2, 3, 4, tá? Uma ideia é sugerir aqui, porque quebrando aqui você tem isso, e aí a gente precisa colocar carga positiva e negativa. Aqui lembra muito o sistema alfabeto saturado, então eu posso colocar positivo aqui e negativo aqui. Positivo e negativo nos carbonos no lado certo. Você agora coloca os equivalentes sintéticos. O equivalente sintético aqui seria com alfabeto saturado, e esse aqui seria esse éster aqui, tá? Se eu colocar o malonato, não vai ter hidrogênio para enolizar, para transformar ele em carga negativa, então tem que deixar assim mesmo. Então, continuando, então esse fragmento já é comercial, ele vai entrar depois aqui, e aí você faz a imida de um lado e depois você faz a imida do outro lado, a amida de um lado e depois você fecha para formar a imida, tá? Desculpa, eu falei que isso aqui é carbamida, mas é imida mesmo, tá? Imida é um grupo funcional de nitrogênio com duas carboníleos. Então você faz a amida de um lado, fecha com o outro, transforma na imida. Para fazer essa imida, de novo, você quebra um lado, faz a amida de um lado e depois faz a amida do outro lado. Para fazer essa amida também é um éster, e para fazer esse diéster você quebra aqui, porque tem uma relação 1, 2, 3, 4, 5. Um lado é o negativo, outro lado é o positivo. O positivo com mais carbonos, você faz a cetona alfabeto, o éster insaturado. E para fazer esse trem aqui, que talvez complique um pouco, é pensar em alquilações, tá? Então a gente tem um carbono com vários substituintes. Eu pensaria em talvez alquilar, a partir da alquilação, usando a química de malonato. Então quebrando aqui você parte, aí o livro fala que isso daqui já é comercial. Esse éster aqui é comercial, tem esses dois hidrogênios alfa-carbonílicos enolizáveis, e você parte de um aleto de etilo. Tá? Então essa seria a forma de sintetizar essa rogletimida. Depois, pessoal, dessa aula eu estou em atraso com algumas edições de aula. Eu vou vou terminar de editar essas aulas, colocar no YouTube. Mas o foco aqui, pessoal, é ver como que vocês as sugestões que vocês colocaram na atividade. Eu vou considerar muita coisa por enquanto, porque eu soltei isso aqui só depois, né? Mas o importante, pessoal, é mostrar que, por mais que pareça complexo, tá? Essas ideias aqui de desconectar, mudar o grupo funcional, ter essa visão inicial, esse primeiro contato com a análise retrosintética já é mais que suficiente, tá? Então, o objetivo aqui é vocês observar que não é nenhum bicho de 7 cabeças sintetizar uma molécula relativamente complexa. A partir de operações que levem a equivalentes sintéticos e usando reações conhecidas, dá para sintetizar praticamente qualquer molécula. Tá?
O mais difícil é por onde começa, né? E aquelas dicas principais, eu acho que são os mais importantes. Então, se você for quebrar ligações, sempre tem que levar equivalentes sintéticos cujas reações, quando você for fazer a síntese, tem que ser reações conhecidas e consolidadas. Então, todas aquelas reações, substituição núcleo SN1, SN2, química de enolatos, química de enaminas, síntese de ésteres, hidrólise de ésteres, oxidação, redução, são os grupos de reações mais conhecidos. Procurar usar essas reações, tá? Separação, se você tem partes grandes separadas por heteroátomos, a dica é desconectar sempre perto do heteroátomo, nitrogênio principalmente em relação ao oxigênio, para evitar problema de quimioseletividade. Então, nitrogênio, a gente viu muitos casos em que a gente sempre quebrava perto do nitrogênio, porque o nitrogênio é mais reativo que o oxigênio. Possibilidade de FGI, então quando você não sabe, não vê a possibilidade de quebrar, por uma razão que você não desconhece a reação, transforme um grupo funcional, tipo um álcool por uma acetona, uma dupla por um álcool, e ver se você consegue enxergar uma possibilidade de desconexão depois que você transforma o grupo funcional. Tá, então isso tem muito a ver com a quinta dica aqui, que é converter para grupos funcionais contendo oxigênio, que são as reações que a gente mais viu na graduação, principalmente na química de carbonílicos, para facilitar as conexões, principalmente envolvendo carbono-carbono, que são as mais interessantes e que tem maior possibilidade de... E lembrar sempre como que eu faço um éter, como que eu faço um éster, como que eu faço um acetal, como eu faço uma amida, como eu faço uma amina, tá? Todos esses grupos funcionais, essas funções orgânicas, lembrar como que eu faço cada uma delas. Como eu faço um aromático, um aleto aromático, como eu faço um nitro aromático, como eu faço um aromático com carbono, como eu faço um composto carbonílico halogenado, como eu faço um alcino alquilado. Dúvidas? Pessoal, eu sei que é um assunto novo que eu já joguei logo de cara, mas esse capítulo 30 conta toda a história da análise retrosintética. É um capítulo curto, então não vai tomar muito tempo de vocês. Ele retoma a ideia de retrossíntese em outros capítulos do Kleiden, que está espalhado em vários capítulos. Ele não segue uma ordem, tá? Mas é a parte que ele fala que é mais o lance da criatividade, tá? Então a gente viu no exercício, o Renan sugeriu um caminho que o livro não tinha pensado antes. Então o químico orgânico sintético, a gente chama ele muito de arquiteto, né? Porque você pode fazer a mesma molécula, cada um vai ter uma ideia diferente. E essa maneira diferente sempre vai surgir novas propostas de síntese, tá? E esse que é o mais interessante da síntese orgânica, é maneiras diferentes de sintetizar a mesma molécula. Tudo bem, pessoal? Eu vou corrigir então as atividades, vou dar o feedback depois, tá? Vou tentar fazer isso até terça-feira que vem. E aí, próxima aula a gente já vai mudar de assunto. A gente vai falar um pouco de reações NOME ou de estereoquímica. Não sei qual que eu vou fazer primeiro. Deixa eu fazer estereoquímica, tá? Para depois falar um pouco de síntese assimétrica, reações NOME, tá? Pessoal, se vocês não tiverem mais dúvidas, então bom final de semana. A gente se vê então na terça-feira, pessoal. Até mais. Obrigada, professor. Até. Obrigada, Obrigado, professor. professor. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau. Até mais.